Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Voltamos mais uma noite na nossa escola bíblica, né, irmão? Aprendendo a parte do Senhor. Nós estamos dando continuidade hoje na lição número 2, que fala ainda sobre Jó. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre Jó, como é que Jó vivia, como é que Jó reagia, qual era a comunhão que Jó possuía. E assim nós vamos dar continuidade nessa noite, a lição número 2. Ela vai falar quem era Jó. A fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Nesse texto nós vamos falar inúmeras vezes sobre piedade, um homem piedoso. Então vou logo passar para os irmãos a definição de piedoso ou de piedade, que tem uma ligação muito grande, tá? Bem, piedoso é uma virtude que implica gratidão a Deus e que se reflete a uma ação, né, ao que ele faz, né, motivado pela compaixão e pelo amor. Alguém que sente misericórdia, compaixão, um amor respeitoso e pratica atos inspirados por esses sentimentos. Pessoa que se compadece com o sofrimento alheio e misericordioso. Amém? Então Jó, ele possuía essas características. A Bíblia vai dizer que Jó era um homem piedoso, um homem temente a Deus, um homem reto diante do Senhor. Então, isso foi para que nós pudéssemos ter noção de quem é que nós estamos falando, de quem é e com quem é que nós estamos aprendendo. Por que Deus ele inseriu esse livro que vai falar sobre um homem que era reto, que era temente, que era piedoso. A vida dele vai mostrar as dificuldades que ele passou e vai mostrar a restauração dele. Para que nós possamos também ter confiança, ter fé, ter esperança que nós também somos homens, mulheres, jovens guardados por Deus. Amém, irmãos? Bem, o nosso texto áureo ele vai dizer assim, olha, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Amém, irmão? Desviava-se do mal. Isso sempre me chama a atenção quando fala em desviar do mal. Vai sempre me trazer, eu queria que os irmãos também meditassem, o Senhor Jesus, ele sabia que ele ia ser crucificado, porque o Pai já havia testificado, havia falado com ele, ele tinha essa certeza. Mas enquanto os planos de Deus não se cumpria, ele tinha que se desviar dos homens maus, dos homens que queriam matá-lo. Amém, irmão? Então, se desviar está aí, ó. As circunstâncias ruins, elas sempre têm se apresentado diante de nós. Mas o que nós precisamos fazer sempre é desviarmos dela. Amém? Desviar do pecado, desviar de atitudes inadequadas, de atitudes impróprias. Amém? Para que nós possamos permanecer íntegros diante do Senhor. Amém? A verdade prática: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca da sua integridade. Esse foi Jó, porque foi o Senhor Deus quem testificou sobre esse caráter irrepreensível de Jó. Amém, irmãos? É uma coisa muito linda, porque não é o homem, é o próprio Deus quem testifica e vai falar de uma pessoa tão grandiosa também como foi Jó. Amém? Aleluias. Bem, nós vamos tentar aprender que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Era um homem com uma família sólida, era um homem materialmente próspero. Eu sempre digo, prosperidade não é sinônimo de riqueza. Prosperidade é tudo aquilo que você se comprometer em fazer, tudo vai dar certo. Isso chama-se prosperidade, amém? A gente olha para Jó, nós vamos ver que Jó, aquilo em que ele se colocava a fazer, dava certo, amém, irmãos? Era um homem que tinha uma família festiva. A gente vai ver que frequentemente ele reunia seus filhos, suas filhas, e na casa de cada um ele fazia um evento na casa desses filhos, amém? Então, ele tinha prazer em estar com a sua família. Isso me chama muita atenção e tem que também chamar a sua atenção sobre a importância da família, da unidade, amém, irmãos? Se tem uma coisa, amados irmãos, que precisamos ter zelo, além, é claro, né, das coisas de Deus, mas tem que ser a nossa família, amém, irmãos? É primordial a família, o cuidado, o zelo por ela, amém?
Então, Jó também era um homem de vida piedosa, um homem de caráter irrepreensível, testemunhado pelo próprio Deus. Amém? É lindo, é maravilhoso. A gente quando ouve Deus fala, e Jó era um homem reto. Jó era um homem que tinha um caráter irrepreensível. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É de fato que o nosso caráter, quando nós nascemos desde pequenininho, de inocente, o nosso caráter ele era perfeito. Mas as circunstâncias, a vida, aquilo que nós aprendemos no mundo, com o mundo, isso começou a deturpar o nosso caráter. Amém, irmãos? Então, hoje nós estamos num processo de volta, num processo de retorno, de um conserto do nosso caráter diante de Deus. Amém? Mas isso nós só vamos aprender só com o próprio Deus. Amém, irmãos? Através da sua palavra, através de homens piedosos, não é verdade? Tudo isso vai nos ajudar a termos um caráter bem legal. Amém? Mas é preciso voltar. É preciso entender que precisamos voltar ao princípio de tudo. Amém? A leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. E diz assim a bendita palavra de Deus, no versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. 2. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. 3. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço. Havia muitas pessoas trabalhando para Jó, amém? Tinha que ser um homem muito querido, amém, irmãos? De maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Olha que comparação que nós chegamos aqui. Que Jó, ele era maior do que todos do Oriente, do Japão, da China, da Coreia, daquele lado oriental ali. Jó, ele era o maior. A gente olha também para Salomão. Salomão foi um dos homens, olha, naquele período, dos maiores homens que existiu. Rico, próspero, era Salomão. E aqui nós estamos vendo aqui Deus no versículo 3, dizendo que ele era maior do que todos os do Oriente. 4. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. Amém? Aleluias! Então, a gente já começa a entender que Jó, ele era um homem que ele determinava. Vamos dizer nos dias de hoje, na segunda-feira, então, na verdade, eram 10 filhos, né? 7 homens e 3 filhas. Então, durante a semana, cada dia tinha um evento na casa de um. Oh, glórias, aleluias. E o interessante é que não só seus filhos, eles participavam, mas também todos aqueles que trabalhavam com ele, porque Jó, ele era um homem muito amável, né, irmãos? Aleluias. Então, iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando fala comer e beberem com eles, a gente não vê falar em glutonaria, nós não vamos ouvir falar em pessoas bêbadas, porque a Bíblia é muito clara. A gente quando Deus ele apontava sobre Davi, né? Davi, um homem assassino, Davi, mas também mais tarde um homem segundo o coração de Deus, vai falar de Elias, vai falar, não é verdade? Vai falar do profeta Eliseu, que quando aquelas crianças elas começaram a gozar de Eliseu, aí Eliseu lança uma palavra contra aquelas crianças e o urso vem e come aquelas crianças. Então a Bíblia ela não nega nada, mas nesse versículo 4 nós vamos deixar bem claro, ou melhor, Deus nos deixa bem claro que os filhos comiam, bebiam, inclusive as pessoas que estavam com ele, mas ninguém se embebedava como são nos dias de hoje, amém? Isso é para nos chamar a atenção. 5. E sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, 10 filhos, é claro, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. Então, a gente começa a perceber que Jó,
ele foi o primeiro homem que começou a praticar o sacerdócio. Um homem que começou a praticar o sacerdócio dentro da sua casa. Olha que nós não tínhamos ainda chegado ainda ao período do santuário, dos santos dos santos, em que faziam os sacrifícios, em que eram levantados os sacerdotes para queimar incenso, não é verdade? Para queimar o holocausto. Não, nós não estamos falando, nós estamos falando do período antes ainda. As escrituras vai apontar que Jó viveu num período em paralelo com Abraão, com Isaac e com Jacó. Amém, irmãos? Então ainda não havia ainda o sacerdócio implantado. Mas a gente começa a perceber o quê? Que o amor de Jó por Deus, o temor de Jó a Deus, já em seu coração já brotava o desejo de sacrificar a Deus, com medo, com preocupação de que seus filhos viessem a blasfemar a Deus em seu coração. Amém, irmãos? Então a gente já começa a ver um cuidado, um amor. E a Escritura falou, né, sobre um homem piedoso. E no início eu falei que é ser um homem piedoso. Amém? Seja o nome do Senhor. Se vocês quiserem, depois retornem no início, que vocês vão lembrar mais uma vez do que é ser um homem piedoso. Bem, precisamos demonstrar que Jó foi um homem rico, mas que também ele foi diferente dos demais daquela época. Ele tinha um caráter íntegro. Então nós vimos nas Escrituras que ele era maior até daquelas pessoas que moravam no Oriente. Amém? Então há uma comparação da integridade de Jó, amém? Da sua sabedoria, amém? Aleluias! Precisamos também fazer com que os irmãos venham entender que Jó, ele procurou viver uma vida íntegra e justa. Meus amados, procurar viver uma vida de forma íntegra e justa, isso tem que partir do nosso querer, isso tem que partir da nossa vontade em querer ter uma vida íntegra e justa diante de Deus. Eu que tenho que tomar decisões, eu que preciso decidir naqueles momentos, naquelas circunstâncias bem críticas, eu decidi ser íntegro e ser justo. Amém? Nós vamos entender que a prosperidade de Jó, ela foi uma consequência do favor de Deus. Amém? A prosperidade de Jó, ela é uma consequência do favor de Deus. Porque Deus, no início, ele disse que ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a ele. E então a gente começa a ver uma relação entre o favor de Deus com a minha conduta de vida em relação a ele. Amém, irmãos? Então isso é um despertar para mim e para você, para que nós, se nós queremos realmente ser pessoas prósperas, ser pessoas sábias, ser pessoas inteligentes, nós precisamos também cumprir e fazer a vontade de Deus, amém? Porque assim o Senhor Deus, ele fará um favor também sobre nossas vidas. O nosso Deus, ele é longânimo, ele é misericordioso. A Bíblia diz que o Senhor Deus, ele não tem as portas, ele tem as janelas do céu abertas para nós, amém? Para aqueles que o temem, amém, irmão? Ele abre a janela. Porta você abre de dentro ou de fora, mas a janela só por dentro. Então é só Deus, amém, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Bem, é possível ser próspero e ao mesmo tempo ter um caráter íntegro e piedoso? É uma pergunta que nós fazemos, se tem como. Hoje nós vemos muita gente com um caráter corrompido, são pessoas ricas, pessoas com um poder aquisitivo bem legal, bem alto, bem elevado, mas no fundo elas se corrompem, amém? Elas fazem maldade, elas aplicam tantas coisas que não estão em acordo com a palavra de Deus, amém? Então termina sendo diferente de Jó, amém? Mas por quê? Porque falta sabedoria nos homens, falta integridade de caráter nos homens, para que eles possam alcançar a maturidade que Jó alcançou diante do Senhor. Amém? Bem, mas Jó, ele nos mostra que é possível ser próspero e ter caráter íntegro e piedoso. Amém? Eu sempre digo que é o seguinte, você vai partir do nosso querer, da nossa vontade. Precisamos decidir, amados irmãos. Eu sempre tenho dito que a vida do homem, ela é de decisão, desde quando ele vai dormir, quando ele se acorda, até no final do dia, são decisões em cima de decisões, amém? Então nós precisamos agora tomar as decisões certas,
decisões positivas, decisões que estão alinhadas com a vontade de Deus. Amém? As Escrituras apontam falhas entre a relação humana e o dinheiro. É isso que nós acabamos de falar. Tem pessoas que quanto mais ricas elas são corruptas, elas são fraudulentas, elas roubam, elas fazem atrocidades, inúmeras coisas, não é verdade? Em Timóteo 6,16, a palavra de Deus diz assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. Amém? Então, há um perigo entre o dinheiro e o homem. Só um homem que busca ouvir a palavra de Deus, um homem que teme a Deus, um homem que pratica a palavra de Deus, esse homem tem condição de ter uma relação harmoniosa entre o dinheiro e o seu caráter. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Mas essas coisas elas vão ocorrer devido ao apego dos homens, a ambição, amém? Que o homem tem e desperta diante do dinheiro. O homem, se não fosse dinheiro, talvez ele não fosse tão ambicioso, e talvez ele não quisesse ter, porque querer mais e mais. Não, ele de repente, aquilo que ele adquirisse, talvez ele deveria ficar satisfeito, mas não é assim. Parece que quanto mais ele vê o dinheiro, mais ele quer, mais ele busca, mais ele... Aí vai o que? Vai se apodrecendo por dentro, porque ele termina usando meios em que ele corrompe o seu caráter. E precisamos olhar para Jó, um homem de caráter positivo, amém? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais de sua época. Todavia, foi sem dúvida distinto na espiritualidade, amados irmãos. Aí nós vimos que ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que fazia as coisas que eram certas. E quando você faz as coisas que são certas diante do Senhor, há uma distinção na espiritualidade de uma pessoa que faz de sua vida, ele vive uma vida em retidão. Amém? Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha uma profunda comunhão com Deus. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos ver que Jó, meus amados, ele orava pelos seus filhos. Nós lemos, nós lemos na lição em 1 Jó, do 1 ao 5, que ele queimava, ele fazia holocausto pelos seus filhos, com receio de que eles pecassem contra Deus em seu coração. Então, ele tinha comunhão com o Senhor. Amém, irmãos? Aleluias. Ele era um homem íntegro. O caráter define o que uma pessoa é de verdade. O caráter define o que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta, que, portanto, não possui valores nobres. Aí a gente olha para nossos políticos, nós vamos ver homens mau caráter, E não inspiram confiança em nós, não inspiram. Na verdade, eles nos tornam pessoas desconfiantes de suas atitudes. Não é verdade, meus amados? Então, há uma necessidade de um homem ter um caráter transformado, mas só se consegue ter um caráter transformado através da palavra de Deus. Só a palavra de Deus tem poder para transformar o caráter de um homem. Aleluias! Jó não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável. A Bíblia diz que todos pecaram, né, irmão? Todos pecaram. E o pecado nós vimos que nós herdamos de Adão, não é verdade? De Adão e Eva. Então não tem saída. Então nós recebemos Cristo Jesus, nós somos homens, mulheres, jovens, crianças regeneradas, não resta a menor dúvida disso, mas nós ainda continuamos a pecar. Aí existe uma série de caminhos, uma série de veredas que nós abrimos para o pecado. Não é verdade? Só o Espírito Santo de Deus que nos traz a memória. Isso está errado. Isso você não deve fazer. Você deve ficar quieto. Você não deve falar. Aí é que nós começamos mas as nossas atitudes, elas estão sempre alinhadas para a prática do pecado. Só o Espírito Santo de Deus, quando nós damos assim o governo, quando nós passamos o governo para o Espírito Santo de Deus, aí nós começamos a ter uma vida bem alinhada de acordo à vontade de Deus. Amém? Ele era um homem reto. Ele também era um homem reto
que no hebraico, né, ele tem o sentido de alguém que era justo, direito. Amém, irmão? Na Septuaginta, de acordo com o grego amettos, possui o sentido de ser irrepreensível. Portanto, o homem de Uz era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Temente a Deus e desviava-se do mal. Jó é descrito como alguém temente a Deus que se desviava do mal, trazendo o sentido de alguém devotado à adoração a Deus e por isso mantinha o mal sempre à distância. Manter o mal à distância parte pela minha vontade, parte da sua vontade. Amém? O mal, ele surge em circunstâncias, o mal surge no falar, o mal surge no se relacionar, o mal, ele surge no cotidiano. Mas quando nós começarmos a perceber o mal começando a abrir uma frecha para se apresentar diante de nós, nós temos que nos distanciar dele. Amém, irmãos? E Jó, ele tinha esse costume de se desviar do mal. Amém? As escrituras mostram que muito antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinaria. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbio 3,7. Amém, meus amados? A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela nos deixa sem sombra de dúvidas sobre a nossa conduta, sobre como tem que ser o nosso comportamento diante do Senhor. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Um homem sábio e próspero. Há pessoas ricas que nem são sábios, nem tão pouco prósperas. Elas possuem conhecimentos, mas não têm entendimento. Possuem riquezas, mas não têm prosperidade. Jó distingue-se nesse aspecto, porque ele era completo. Ele era sábio e ele era próspero. Ele tinha riqueza e era próspero. Ele tinha conhecimento e tinha entendimento. E todas essas coisas, amados irmãos, só vem de Deus. Só vem de Deus, amados. Isso não vem do mundo, isso vem de Deus. Eu quero deixar bem claro para você. Amém? Riquezas, entendimento, conhecimento, prosperidade só vem de Deus. Isso vem da sua relação, da sua comunhão com Deus. Jó, ele nos deixa muito claro sobre essa relação. O inimigo de nossas almas, Satanás, ele foi lá nos céus e começou a apresentar a Deus assim é fácil aqui, olha. Tu dá tudo a Jó, então eu quero ver se tu deixar de dar isso a ele, se ele vai continuar sendo um homem temente, sendo um homem próspero, se ele não vai blasfemar contra ti. Deus, ele permitiu tudo aquilo diante de Jó, porque ele conhecia quem era Jó, amados irmãos. Mas o que me chama a atenção é que Satanás, ele também viu todas essas características que Deus proporcionava na vida de Jó e pode proporcionar também na minha e na sua vida. A Bíblia vai dizer que nenhum fardo virá sobre nós que nós não possamos suportar. Amém? Nenhum fardo, porque Deus, ele é um Deus misericordioso. Amém, irmãos? Então, nós só precisamos ter o quê? Ter comunhão com Deus, ser tementes a Deus, buscarmos fazer a vontade de Deus. Amém, amados? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Ele foi um homem sábio, rico e próspero. A Bíblia afirma que Jó era maior do que todos os orientes, está no Jó 1, versículo 3. Maior não em relação a bens materiais, mas também na sua sabedoria. Isso fazia dele um homem proeminente, a quem as pessoas recorriam com frequências em busca de conselho e orientação. Amém? É muito bom quando as pessoas vêm nos consultar, as pessoas têm dificuldades, estão passando por tribulações, estão passando por aperto, aí nos buscam para que nós possamos orientar. E Jó, ele era esse tipo de homem, porque Deus era com ele. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus também quer operar na sua vida da mesma forma como ele operou na vida de Jó. Agora, há necessidade de algumas práticas em nós ser mudadas. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Um homem próspero. O homem de Uz não era apenas rico, mas sobretudo próspero. O texto sagrado destaca que além da sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas.
Para aquele padrão, ele possuía uma família com formato ideal. Ele também era um fazendeiro bem-sucedido. Em sua fazenda havia 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas e tinha também muitíssima gente ao seu serviço. Amém? Isso indica prosperidade, mas não do homem vindo de Deus. Amém? Uma prosperidade baseada no ser, em quem ele era. A prosperidade de Jó era baseada em quem ele era para Deus. Amém? Jó, portanto, possuía grande patrimônio e uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, sua família, seus negócios e, sobretudo, com Deus. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. No ser, um homem reto, íntegro, amém? E temeroso, tinha temor a Deus. Amém, irmãos? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Um homem de profunda piedade pessoal, um homem dedicado à família. Isso me chama a atenção a mim, quanto também a você. Precisamos ser homens dedicados à família, irmãos. Nós temos sim o trabalho da igreja, temos o nosso trabalho secular, que é o nosso sustento, amém? Mas precisamos também nos voltar para a nossa família. Nós temos que ter entendimento, discernimento, sabedoria, até no fazer para a nossa família. Nós temos que ter sabedoria, porque às vezes a Bíblia diz, né? A Bíblia não tem um ditado que diz assim: água demais mata a planta. É um ditado, água demais mata a planta. Às vezes nós não deixamos nem os nossos parentes, nem os nossos filhos, às vezes, crescerem, né? A gente orienta, passamos alguns entendimentos, alguns não querem nem receber, não é verdade? Mas daqui a pouco eles estão passando por situações difíceis, aí nós chegamos e queremos jogar água, queremos suprir aquela falta. É um erro nosso, é um erro muito grande nosso, porque na verdade nós os orientamos, mas eles escolheram passar pelo deserto. Então ele tem que passar o deserto para ele poder valorizar o quê? O conselho, uma palavra de sabedoria. A gente observa que Jó, ele era um homem que ele era consultado. As pessoas vinham até Jó consultar sobre negócios, não importa, sobre situação familiar. E Jó, ele tinha uma palavra para aquelas pessoas. Aquelas pessoas podiam dar ouvido, como podiam também não dar ouvido. Se elas não dessem ouvido, você acha que Jó ia lá para... Não, Jó não ia fazer isso. Não ia. Assim também temos que ser nós também. Amém, irmãos? As pessoas, às vezes, elas têm que passar pelo deserto, porque o deserto é onde ela vai aprender, onde ela vai refletir sobre aquilo que ela tem feito em sua vida. Amém? Bem, também vai dizer também que um homem de moral e piedoso. Jó era um homem que possuía uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade. Mesmo nos momentos de desespero, como consequência da sua provação, é claro, mesmo nos momentos, ele sempre mantinha seus olhos em Deus. Amém? Em outras palavras, vou tornar a repetir. Jó era um homem que possuía uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade. Mesmo nos momentos de desespero, como consequência de sua provação, ele mantinha os seus olhos fitados em Deus. Amém? Ele não se desviava. E às vezes nós olhamos nos dias de hoje, muitos homens, basta apenas chegar a uma aflição, basta apenas chegar a uma situação ruim e desesperadora, que o homem tira o foco de Deus e vai olhar para a situação, vai olhar para a montanha, vamos dizer assim, né? Aí o Senhor Jesus diz assim: olha, fala à montanha, se tiveres fé comparada a um grão de mostarda, você pode dizer: montanha, sai daqui e vai para ali. Às vezes nós não usamos a autoridade porque nós começamos a olhar para a montanha, para o tamanho da montanha, e a fé nós esquecemos. Amém? E as mesmas coisas são com os homens, mulheres e jovens de Deus. Quando eles estão diante de alguma aflição, diante de alguma tribulação muito grande, ao invés deles olharem para a palavra de Deus, ao invés de eles olharem para eles andarem por fé e não por vistas, eles se desesperam. E aí as coisas não andam para frente. Amém, irmão? Era um homem de vida consagrada. A piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os filhos.
Jó sempre orava por eles, aleluia. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava e os levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia de continuamente. Aleluias. Como um sacerdote do seu lar, Jó cumpria o ritual de culto em favor da sua família. E você? Se tem uma família grande, às vezes você tem uma família que passa por grande tribulação, às vezes você tem uma família que passa por dificuldades, amém? E você tem orado por eles? Você tem se dedicado, você tem se consagrado, é se separar em oração para buscar a face de Deus, para que Deus possa entrar com as suas misericórdias sobre a vida de um parente seu, de um filho, de um sobrinho, de um neto, de uma mãe, de um irmão, de um parente perto, de um parente distante. Aqui diz, né, que Jó cumpria o ritual do culto em favor da sua família. Ele era um homem que orava. Uma pessoa que ora é uma pessoa consagrada. À luz da Bíblia diz que nós somos instados, nós somos chamados a viver uma vida consagrada diante de Deus e dos homens. Precisamos estar orando. Precisamos desenvolver o hábito de orar, de buscar a face do Senhor, amém? De clamar ao Senhor pelo seu favor, para que o Senhor possa operar nos pensamentos dos nossos familiares, purificar os nossos pensamentos, inclusive, amém? Para que o Senhor Deus afaste os demônios, que aqueles demônios que circundam os nossos familiares, que levam os nossos familiares para os caminhos maus, que eles possam cair por terra no nome de Jesus. Amém? Isso é cumprir um ritual junto ao Senhor. Isso é buscar o favor do Senhor. Amém? Para que possa transformar o caráter de um familiar nosso. Meus amados irmãos, aí eu vou te perguntar, isso vai ser só um dia? Ou isso vai ser só uma semana? Meus amados, nós vivemos uma luta, nós vivemos uma guerra. E essa guerra, amados irmãos, só terá fim quando nós estivermos na eternidade junto do Senhor, junto ao Senhor. Fora isso, amados irmãos, nós estamos em luta, nós estamos em guerra. Então é preciso que nós tenhamos o hábito de buscar com frequência a face do Senhor. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Agora nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa lição, por esse conhecimento que nós recebemos da parte de Deus, amém, irmãos? Porque é preciso nós recebermos, trocarmos a nossa vestimenta, botarmos uma vestimenta nova e exercitar a nossa vontade. Exercitar a nossa vontade em apenas fazer aquilo que agrada a Deus. Não aquilo que agrada ao meu eu, à minha carne, não. Aquilo que agrada a Deus, aquilo que Deus já tem falado e tem exortado dentro da sua palavra, como Ele quer que nós vivamos, como Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Amém, meus queridos? Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor Deus, mais esta noite, Deus, noite de palavra, noite, ó Deus, que nós aprendemos com o Teu Filho Jó, Senhor Deus. Há muito ensinamento Teu, ó Deus. É preciso que nós tenhamos temor, é preciso que nós sejamos homens, mulheres e jovens piedosos, ó Deus. Senhor Deus, porque só assim, ó Deus, o Teu favor virá sobre nós, ó Deus. Devemos, ó Deus, ter o hábito, ó Deus, de orar pelos nossos familiares. Devemos, ó Deus, nos dedicar, ó Deus, aos nossos familiares. Também dedicarmos também, ó Deus, a Tua obra, a Tua casa, Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Por isso, ó Deus, aumenta, Senhor Deus, o nosso tempo, ó Deus, para que nós possamos também nos dispor, ó Deus, em estar trabalhando em favor do Teu reino, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Pai querido, nós queremos ser homens, mulheres, jovens, crianças sábias, ó Deus, mas hoje nós estamos aprendendo, ó Deus, que todas essas coisas vêm de Ti, ó Deus, é porque só Tu podes operar em nossas vidas, Senhor Deus. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, haja em favor dos Teus filhos, Paizinho, haja. Livra-nos do homem mau, do homem sanguinário, ó Deus. E assim eu te oro e te agradeço. Em o nome de Jesus. Amém. Está feito. Bendito seja o nome do Senhor.
E até quinta-feira no nosso Pão Diário. Amém? Um beijo e até quinta-feira, se Deus quiser. A paz!